lá em Juízes. Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos analisar um pouco aqui este homem chamado Gideão. O que tem a ver Gideão conosco? Pois é, vamos ver em Gideão e descobrir em Gideão as barreiras humanas. Barreiras humanas. E nós vamos entender, através da vida de Gideão, que estas barreiras também faz parte de nossa vida. É incrível como essas barreiras, ela faz parte do ser humano. Não importa se foi no passado, não importa se seja agora, não importa se seja no futuro. Estas barreiras, elas fazem parte do ser humano. É incrível como a Bíblia retrata estas maravilhas. Juízes capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 1, porque daí por diante é que nós vamos ver o porquê disso aqui. Aqueles que são leitores da Bíblia, estudiosos da palavra de Deus, já conhecem a história de Gideão, mas há muitos que não conhecem ainda a história desse juiz de Israel levantado por Deus, chamado Gideão. Podemos então fazer a leitura? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Começa por aí. Então grava isso no seu coração. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o... Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Por isso o Senhor entregou eles nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, por medo deles, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subia com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, muito debilitado. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Podeis sentar. Por que fizemos a leitura aqui do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 10? É porque aqui é que está a introdução de todo o resto desse capítulo e de todos os acontecimentos. Nós lemos aqui, eu pedi para os irmãos que guardassem na mente este primeiro versículo aqui: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, essa
é a pior questão, porque fizeram mal, que era mal perante o Senhor. Agora imagine só, se tem uma coisa que nós fazemos e esquecemos rapidamente, é isso aqui. Quer dizer, nós fazemos mal, nós fazemos aquilo que entristece a Deus, fazemos aquilo que não agrada a Deus, perante o Senhor nosso Deus, e depois disso nós esquecemos o que fizemos. É a tendência humana. A tendência humana é esta: faz e logo se esquece. Eu tenho um ditado humano que diz que quem bate esquece, quem apanha, não é? Mas é impressionante o que a gente vê aqui, porque inicia-se tudo por causa da desobediência do povo de Deus. Lembra que eu disse que Deus é possessivo? Ele não abre mão. Ele não abre mão. Então nós fazemos o que é mal perante o Senhor e achamos que vai ficar por isso mesmo. E a Bíblia nos adverte que, embora pareça tardio, mas o Senhor não vai esquecer de nenhum dos nossos feitos. Tudo o que fizermos aqui, tudo o que fizermos, seja pelos nossos atos, seja pelas nossas palavras, seja pela nossa negligência, de qualquer maneira, tudo o que fizer, até as palavras frívolas, até as palavras vãs, aquelas palavras que não edificam ninguém, entendeu? Que parece que você está jogando elas ao ar. O que vocês estão conversando? Conversando fiado aqui. Essas palavras onde você diz que está conversando fiado, você vai ter que dar conta delas na presença de Deus. São essas palavras rãs, fúteis. Então, tudo nós teremos que dar conta diante de Deus. Então, não pense que as nossas ações, as nossas atitudes, que entristecem a Deus, que não estão dentro daquilo que Deus determinou para agradá-lo em obediência, fique sabendo você, que Deus não esquece. Deus não se esquece. Agora, Deus corrige. E bem-aventurado é aquele a quem Deus corrige. Porque o pai, diz a Bíblia, corrige o filho que ama. O pai corrige o filho que ama. E se precisar, ele vai açoitar também, porque ele ama. Ele ama. Então, se o filho está sem correção, ele não é filho, ele é bastardo. E se ele não aceita a correção, pior ainda. Então, o pai corrige, açoita o filho que ama. Ele faz isso para que o filho não se perca. Ele faz isso para que o filho não resvale os seus pés e não venha se perder. Ele faz de tudo para que o filho não venha se perder. E Deus, que é o Pai por excelência, também não deixa por menos, Ele corrige. Os filhos de Israel pecaram, os filhos de Israel se afastaram, os filhos de Israel se distanciaram, fizeram o que era mal, só estavam fazendo o que era mal, porque Israel, nessa época aqui, Israel subia, quando clamava, Deus respondia. Depois que Deus respondia, eles desciam no tobogã espiritual, subiam, desciam, subiam, desciam, era desse jeito. Eles não permaneciam na fidelidade a Deus, não permanecia. Então, por causa disso, eles clamavam a Deus quando a coisa ficava ruim, não é? Aí clamavam a Deus, aí suplicavam a Deus. Era mais ou menos o seguinte: orem por mim, vocês oram por mim, orem por mim, porque a coisa está feia, orem por mim. Mas na hora que você ora e Deus responde, aí ele para. Aí você pensa, não, agora ele está bem com Deus. Aí ele desaparece de novo. Desaparece e continua a pecar novamente, a transgredir contra Deus. Como Deus o ama profundamente, aí Deus começa a correção sobre ele. E quando Deus começa a correção, parece que ele esquece que foi ele que provocou essa correção.
Porque se ele não estivesse contrariando o pai, por certo o pai não estaria corrigindo, o pai estaria abençoando, né? Abraçando e tudo. Mas se ele está contrariando o pai, está distanciado dele, o pai começa a corrigir e ele se esquece o porquê que o pai está corrigindo. E aí ele diz que é injusto em ser corrigido. É injusto. O que eu estou passando é injusto. Deus não poderia permitir isso. Afinal de contas, e tal, e tal, e tal. Então é dessa maneira, se esquece rapidamente. Nós esquecemos rapidamente. Porque às vezes você pensa, não, mas eu sirvo ao Senhor, eu estou constantemente com Deus. Você pode até pensar assim, mas quando você começa a ler a Bíblia, como deve ser lida, estudar para conhecer o que Deus quer, você começa a ficar com vergonha de você. Porque você começa a perceber que, na verdade, diante daqueles homens que verdadeiramente tinham intimidade com Deus, nós somos falhos demais. E eu estou falando diante de homens que tinham uma intimidade profunda com Deus, nós vamos perceber o quanto nós somos falhos nessa intimidade. A falha chega a ser tão grotesca, que às vezes eu sirvo a Deus por afetividade e não por amor. Às vezes eu faço menção do nome de Deus nos meus caminhos, mas por hábito, porque eu já peguei o hábito de chamar pelo Senhor. Você está me entendendo? Mas na verdade, amor profundo, desejo ardente de estar com Ele, fazer menção do nome dEle, porque na verdade, Ele que dirige os meus passos, ser grato a Ele, porque é Ele que me dá vida, respiração, me faz movimentar e tudo mais, assim mesmo do fundo da alma, lá do íntimo do nosso ser, é muito difícil encontrar, é muito difícil. Então muitas vezes nós andamos mais levados pela nossa hipocrisia do que pela nossa sinceridade. E o papai não quer assim. Aí ele começa a nos corrigir, trazer bem mais para perto dele. Mas aí nós apontamos o dedo e dizendo que não está certo, isso é injusto e tal. Pois é, começa o capítulo assim para mostrar que, na verdade, o problema não era com Deus, o problema era com os filhos de Israel. E aí o que acontece? A coisa estava ficando tão complicada, porque Deus envia os midianitas, Deus envia todo aquele povo do Oriente ali para vir e começar a dar sobre Israel, sobre a sua terra, de tal maneira, mas de tal maneira que aqui no versículo 6 diz o seguinte: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor, porque os midianitas, os amalequitas e também outros povos vinham sobre Israel, quando eles semeavam, quando eles iam colher, vinham, arrebentavam tudo, não deixava gado, não deixava nada, levavam tudo. E olha a situação que estavam vivendo. Fizeram estes para si por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Eles tentavam se esconder. Então o que pairava em Israel era um medo extremo, um medo sufocante, um medo terrível. Porque enquanto eles tentavam fazer alguma coisa, o medo os levava a visualizar todos estes povos vindo sobre eles e levando tudo, o que na verdade aconteciam, trabalhavam para nada, faziam para nada, e assim, diz a Bíblia, que eles iam ficando cada vez mais pobres, cada vez mais debilitados com a presença dos seus inimigos. Aí o que é que aconteceu? Começaram a clamar o Senhor. Mas antes disso, veja, por exemplo, aqui o versículo de número 10. Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Foi o que Deus disse: eu vos tirei da terra do Egito, com braço forte, com mão poderosa, eu vos fiz subir de lá, eu vos tirei da servidão, eu vos livrei das mãos deles, porque eles vos oprimiam.
e eu expulsei todos os povos diante de vós, e vos dei essa terra. Fui eu quem fiz isso. Deus está dizendo, sou eu, é quem faço essas coisas. Sou eu que liberto, sou eu que conduzo em segurança, sou eu que faço essas coisas maravilhosas, sou eu que expulso todos os iníquos e dou a bênção dele para vocês, sou eu quem faço isso. Eu tiro do ímpio para dar os justos meus filhos. Enfim, Deus está dizendo tudo isso. Sou eu que vos abençoo, sou eu que cuido de vocês, sou eu, não são vocês, sou eu. Sou eu. Ele está dizendo a mesma coisa aqui, mas aí vem a coisa mais triste aqui desse texto, o contudo. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Deus está dizendo, depois de eu vos libertar, de conduzir em segurança, de vos abençoar, de introduzir vocês na terra, expulsar os vossos inimigos daqui, dar a terra que vocês não trabalharam, não plantaram, nada, eu vos dei todas elas e tudo, eu fiz tudo isso, contudo, vocês não dão ouvidos à minha voz. Em outras palavras, vocês continuam distanciando-se de mim, continuam fazendo o que é mal perante os meus olhos, vocês continuam me afrontando. É o que Deus está dizendo. Será que isso não tem nada a ver conosco? Tem, porque a nossa existência, mesmo em Deus, ela é assim. Aqui ele não está falando com o ímpio, está falando com o povo dele. Nós também fomos libertos. Deus nos tirou do Egitão aí fora. Embora muitos tenham saudade dele e ainda estão dando beliscadinha lá no Egito, comendo pepinos, melões de lá. Mas na verdade ele já nos libertou desse Egito. Por mais que você tente pertencer a eles lá fora, você vai ver que você já não pertence mais a eles, você é diferente. E lá fora, o diferente eles não admitem, tem que ser iguais a eles. O diferente vai sofrer lá fora, porque você já é diferente. Como diferente, você pensa que saltar o muro, ou pedir herança precipitada para gastar aí fora, não é? Nas suas orgias, você pensa que você vai ser bem aceito lá? Não vai não, você já se parece um pouco com ele. Até o seu jeito de falar te denuncia. Não tem jeito, não adianta você querer ser igual, você é diferente. Você gosta de ser diferente? Tem muitos que não gostam não, tem muitos que gostam de ir lá fora e tal, e passar assim despercebido. Mas se já andou com Jesus, não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Você é diferente, é diferente. Então não adianta, meu irmão, não adianta. Você parece já um pouco com Jesus, o seu jeito de falar já parece um pouco com ele. Você vai fora, todo mundo olha e diz, tem uma coisa diferente em você. Aí você não quer falar e começa a esconder, a pessoa diz, não, mas tem algo diferente. O seu jeito de falar aí te denuncia. Você já andou com Jesus? Pois é isso que acontece. Não adianta querer voltar atrás, a não ser que você se apostata da fé de uma vez por todas. Aí tudo certo, é você que decidiu ser assim. Mas aqui Deus vai continuar lutando. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Deus nos ama tanto que Ele vai continuando. Ele não admite a sua perda, porque Jesus disse, aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E aí nós ficamos insistindo em sair fora, distanciar dele. Mas aí ele manda os midianitas, manda os amalequitas, manda um monte de coisa para cima de você, para que você e eu possamos entender que é a mão de Deus. É a mão de Deus. O que acontece comigo, com você, é mão de Deus. Ou você acredita que a sua situação, aquilo que você passa, os seus desafios, você pensa que isso, Deus não está no meio? Porque mesmo que você diga, não, foi eu que produzi isso, tudo bem, mas Deus está no meio.
Ele está permitindo isso, para que você entenda exatamente isso e volte arrependido para Ele. No momento em que você foi comprado pelo Senhor, Ele não abre mão da sua vida. Ele não vai te deixar para trás, não vai. Nem que Ele leve só o bagacinho, e lá ele fica tudo novo, mas você não fica para trás. Ele não vai deixar você para trás. Você ouviu de Deus, aprendeu de Deus, e Deus deu você para Jesus, então Jesus te libertou, e agora você é um redimido de Deus. Não adianta, você não vai ficar para trás. Você pode até passear nesse mundão, vai levar burdoada à vontade lá, vai chegar igual o filho pródigo, maltrapilho, vai chegar aqui sem cor, sem nada, vai chegar quase que arrebentado, mas o Senhor te recebe de novo, porque você é dele. Não tem jeito de você ficar fora, porque você é dele. Esse povo é vocação de Deus, meu irmão. Israel é vocação de Deus, é dom de Deus. Não adianta, sabe por quê? Porque os remanescentes de Israel prevalecem sempre. Esse povo é sofrido, esse povo vai e volta, negligencia, afronta Deus, e Deus está ali, paciente, porque Ele tem os seus remanescentes. É dom de Deus. O dom e a vocação de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. Não foi Deus que disse? Porque eu não mudo, Israel. Vocês estão ainda abençoados, porque eu não mudo. Porque Ele tem promessas em cima de nossas vidas. Pois é. Aí quando chega o pior da situação, aí começamos a clamar a Deus, não é? Quando a noite chega, aí começamos a clamar a Deus. Quando eu falo noite, é a situação adversa, porque Deus começa a permitir a noite chegar, e a noite vai chegando, e aí você começa a clamar a Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, envia a tua palavra. Senhor, me liberta. Senhor, me cura. Senhor, me sara. Senhor, me tira dessa situação. Senhor. E você começa a clamar, e Deus, como é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é benigno, Deus é manso, Ele não muda. Aí Ele ouve o nosso clamor. Ele ouve o nosso clamor. Ah, mas é porque nós merecemos? Não, imerecidamente Ele ouve o nosso clamor. Sabe por quê? Por causa da sua graça bendita, o seu favor que nós não merecemos, mas Ele ouve o clamor daqueles que o buscam com sinceridade. Então clamaram ao Senhor. Então Deus começa a agir, Deus começa a fazer a intervenção. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. O anjo, artigo definido, então você já sabe quem é. Assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. A primeira coisa que eu encontro aqui, que faz parte desta barreira, né, humana, é o medo. Um medo. Olha o que diz o versículo 11, né? O versículo 11, era Gideão, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Onde ele estava malhando o trigo? Está todo mundo voando, né? Acabei de falar. Onde ele estava malhando o trigo? No lagar. O lagar é local de malhar trigo. O lagar é lugar de pisar uvas e não de malhar trigo. Veja, outra coisa. Ele estava malhando Quem estava malhando o trigo? Gideão. Mas como é que se malha o trigo em Israel sem ser no lagar? Quem faz esse trabalho? Você viu isso lá? Estão tentando lembrar? Conecta.
Hã? Conecta. Lá onde Jesus viveu a sua infância. Nazaré. Nazaré Village. Lembrou? Não lembrou? Pois é. O malhar o trigo é diferente. Não é o homem que malha o trigo em Israel. Lá são os animais que giram em torno desse trigo, puxando umas madeiras assim, e essas madeiras vão malhando o trigo à proporção que o animal fica girando. É um burrinho, né, que fica girando ali e malhando o trigo. Não é o indivíduo que pega e malha o trigo, e não é no lagar. Isso significa que estava tudo fora daquilo que era normal. Por quê? Por causa do medo. E por isso ele estava também debaixo de quê? Estava debaixo de uma árvore, porque na verdade não é assim que se malha o trigo, e não é o homem que malha, são animais que malham. Não é também no lagar, é no lugar específico que faz isso. Então estava tudo fora da normalidade. Por quê? Por causa do medo. Medo de quem? Dos midianitas, dos amalequitas, que vinham e levavam tudo. Então ele fazia isso de maneira rápida no lagar. Ele mesmo malhava. Isso significa que não era muito o trigo, era pouco, era apenas para o sustento. Era para o sustento. Então ele mesmo malhava ali no lagar, olhando de um lado para o outro, e depois escolhia o que ele mesmo malhava e levava para dentro de uma caverna ou de um lugar seguro, por causa dos inimigos. Medo terrível, terrível. Essa é a primeira coisa que nós vemos aqui como barreira, o medo, porque o medo nos tira da normalidade para aquilo que é inadequado. O medo nos tira da normalidade para o inadequado. E aí, o que prevalece é a total instabilidade e a debilidade. É isso que vai prevalecer, porque é isso que o medo causa. Aquilo que poderia ser normal, seria até festa, júbilo e tal, não, passa a ser algo anormal. O medo faz isso. Por quê? Porque é necessário. Então o medo faz com que você faça tudo muito rápido, mas fora da normalidade, e busca aquilo que é inadequado, porque você precisa estar sempre olhando para os lados. O medo toma conta da sua vida, então tira você da sua normalidade e te leva àquilo que é inadequado. Nós não poderíamos viver bem dentro do nosso lar, tranquilo, seguro? Poderíamos, mas muitas vezes o medo nos leva o quê? A trancar porta, janela, trancar tudo por fio, por mais não sei o quê, por câmeras e tudo mais. Por quê? O medo nos tira da normalidade. O normal era você estar tranquilo dentro da sua casa, janelas abertas, sem problema nenhum, e botar a cabeça no travesseiro e dormir seguramente. Mas no momento em que o medo instiga, aí você sai da normalidade e começa a fazer aquilo que não é adequado, não é nem bom. Aí você fica trancafiado, né? E ao mesmo tempo faz tudo assim, com medo, assustadamente. Pois é, assim estava Gideão. O medo é terrível, e você vai ver aonde leva este medo aqui. E diz mais, aí o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo. Aí você vê, o Senhor, letra maiúscula, está falando, o Senhor, Deus, é contigo, homem valente. Está dizendo, eu sou contigo. Mas olha a resposta de Gideão: ai, Senhor meu, Senhor minúsculo. Ele nem percebeu quem estava falando com ele. Tamanho era o medo. O medo impede você de contemplar a glória de Deus. E aí o que aconteceu? Ele disse, ai. Ele já começa com ai. Ai, Senhor meu. E aí aponta o dedo. Aqui está a barreira terrível. Ele aponta o dedo.
O Senhor é contigo, homem valente. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Será que isso não tem assim alguma coisa a ver conosco, não? Se o Senhor é Deus, então por que isso acontece? O Senhor é Deus. Isso não deveria acontecer, porque o Senhor é Deus. O Senhor não é Deus? Então por que essas coisas acontecem? Gideão, será que não tem nada a ver conosco? Ai, se o Senhor é conosco, por quê? Está acontecendo isso comigo. Ai. E o pior de tudo é o que vem depois. E além de tudo que é feito, de todas as tuas maravilhas, de toda a tua fama, os nossos pais nos contaram a fama, e eles diziam: não nos fez o Senhor subir do Egito. Porém, agora, sabe o que aconteceu? O Senhor que disse que é conosco, nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Veja só, meu irmão, e aqui eu copiei até alguma coisa aqui do comentário do nosso irmão aqui, que eu achei excelente. O que realmente ele apresenta aqui é uma teologia totalmente torcida, uma teologia deficiente. Ele usou essa teologia como argumento. Que teologia é isso? Onde o culpado de tudo é Deus. Ele não culpou, não foi Deus? Ele culpou Deus ou não? Culpou ou não? Ele culpou a Deus. O Senhor disse para ele que era com ele, e ainda chamou de homem valente. O valente ele nem ouviu, só ouviu: estou contigo. Aí ele já aponta o dedo e fala: agora eu arrebento com o senhor, agora eu arrebento, porque agora só vai ter que ouvir. O Senhor está conosco? O Senhor está conosco? O Senhor anda comigo? O Senhor me toma pela mão, me ajuda? O Senhor é como a minha sombra à minha direita, né? O Senhor que me livra na angústia, é o Senhor, não é? Pois é, os nossos pais contaram a fama do Senhor. Diz que lá no Egito, o Senhor tirou eles lá do Egito e tal, e tal, e tal. Veja bem, ele está jogando no rosto do Senhor aquilo que o Senhor disse aqui logo no início do capítulo 6, quando Deus diz: foi eu que tirei vocês do Egito, foi eu que fiz tudo isso, fiz isso e aquilo. Agora ele está dizendo: pois é, os nossos pais nos contaram que o Senhor fez tudo isso. Mas se o Senhor fez tudo isso, então por quê que agora isso está acontecendo? Cadê a fama do Senhor? Cadê aquela fama de Deus poderoso, o Deus que livrava, o Deus que guardava, né? O Deus que sustentava, esse Deus todo-poderoso? Onde está esse Deus todo-poderoso? Agora o Senhor está dizendo que está comigo. Por certo, agora o Senhor veio aqui, não é para dizer para mim que está comigo, porque na verdade o Senhor foi nos desamparar. Agora o Senhor quer ajeitar a casinha e vem falar comigo, né? Mas o Senhor já nos desamparou. Meu irmão, preste bem atenção que é o ser humano. Nós lemos aqui no início, a culpa é de quem? A culpa é de quem? Pois é de Israel, não é de Deus. Nós lemos aqui no início: foram eles que não deram ouvidos ao Senhor, foram eles que afastaram de Deus, foram eles que provocaram o Senhor, foram eles que fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Agora Deus os está corrigindo, porque Deus os ama. E aí vem o ser humano. Isto é o ser humano, é a tendência do ser humano dizer que a culpa não é nossa, é de Deus. Porque se Ele é Deus, Ele não pode permitir isso. Se Ele é amor, Ele não pode permitir isso. Vocês estão vendo o mundo aí falando isso aí: se Deus é amor, então por que essas catástrofes acontecem? Se Deus é amor, por que Ele permite essas criancinhas morrerem queimadas numa casa que pega fogo? Se Deus é amor, por que Ele permite esses estupros e tudo? Eles ficam culpando Deus, é a natureza humana, mas você tem a natureza divina.
quem tem a natureza divina sabe que papai corrige, e papai corrige porque ama. Amém, igreja? Papai corrige porque a culpa nunca é de Deus. Deus é santo, santo, santo. Deus é justo, Deus é reto. Portanto, preste bem atenção, nunca analise a situação com a sua ótica, analise a sua situação com a ótica de Deus. Deus é santo e Ele é bom. Portanto, não é Deus, mas a natureza humana, essa natureza terrível, ela levanta estas barreiras, colocando a culpa em Deus por toda a situação. Por isso que nós lemos aqui desde o versículo 1, para que você entenda que a culpa não era de Deus. O que estava aqui em voga era o amor de Deus em ação, mas o homem não entende isso. Quando chega no momento da prova, no momento em que Deus corrige, a primeira coisa que nós fazemos como humanos é apontar o dedo. Por que Deus está permitindo isso? Por quê? Por quê? Não sou de jogar fora, eu sou até bom demais. Por quê? Eu nem falho culto. Por quê? Eu leio Bíblia, eu oro. Quanto mais oro, mais assombração aparece. Não? Quanto mais oro, mais assombração aparece. Quanto mais oro, mais... Não, onde está Deus? Deus me desamparou. Deus vai me deixar. Ele não está nem para mim não. E olha que eu estou tudo para Ele. Essa é a tendência humana. É o ser humano. Ele promove barreiras. Você está entendendo? Enquanto Deus quer intimidade, quer mostrar que Ele é bom, é que Ele está cuidando, é por amor, Ele está permitindo tudo isso, é porque nos ama, porque nós estamos nos perdendo, e Ele não quer que eu e você se perca, então Ele permite isso, Ele vai permitindo, até que você entenda que tem que clamar a Ele. Mas quando clama a Ele, Ele vem e faz a intervenção, e a gente ainda culpa Ele por tudo. Eu estou orando e clamando ao Senhor, mas eu vou dizer uma coisa ao Senhor, agora o Senhor chegou aqui, vai ouvir. Porque a fama que o Senhor tem não é essa não. Lembra de Abacuque? Abacuque pediu algo que eu acho assim maravilhoso. Aviva a tua obra, faze-a notória no decorrer dos dias. O que Abacuque estava pedindo? Para avivar o povo de Israel? Naquele povo rebelde de dura cerviz? Não, Abacuque estava pedindo ao Senhor o seguinte: Senhor, faz com que o povo lembre das obras do Senhor. Aviva estas obras que o Senhor realizou, faz elas notórias, para que o povo saiba quem realmente tu és, porque eles esqueceram de quem o Senhor é. É assim, porque o povo se esquece. Você vê Deus sempre falando e lembrando de tudo que Ele realizou, para que a gente não esqueça. Por que a ceia do Senhor foi instituída? Para que nós não esquecêssemos do sacrifício vicário de Cristo. Ele diz: fazer isso em memória de mim. Não é que o Senhor está buscando honra para Ele, porque honra Ele já tem. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio pertence a Ele. O que Ele quer é que eu e você não esqueça que o sacrifício que Ele fez por mim e por você, porque temos a tendência de esquecer e colocar tudo no comum. E Ele não quer que seja colocado no comum, porque todas as vezes que nós entramos em dificuldades, nós começamos a levantar essa nossa teologia deficiente, essa teologia humana de apontar o dedo para Deus e dizer que Deus é culpado, e estamos cobrando dele agora alguma intervenção, porque a culpa é dele, porque ele é que nos deixou, porque se ele não nos tivesse deixado, nós não estaríamos passando por isso aqui. É verdade ou não? Não, é verdade ou não? Tudo é culpa de Deus, meu irmão. O mundo culpa a Deus, a igreja culpa a Deus, todo mundo está culpando Deus, e é o único que não tem culpa nenhuma. A culpa é toda nossa, a culpa é toda do ser humano. A coisa está como está por causa do ser humano desviado, apostatado-se de Deus. A culpa não é de Deus.
A igreja está sendo trabalhada, Deus está permitindo coisa, porque a igreja está fazendo o que é mal perante os olhos do Senhor, e Deus ama tanto este povo, mas tanto, que Ele não vai permitir que você se desvie, que você se perca. Então Ele, como Pai, Ele entra com uma ação para que você entenda e volte a compreender plenamente que Ele é o Senhor da sua vida. Ele é que cuida de mim e de você, e Ele não abre mão desse cuidado. É maravilhoso demais isso aqui. Mas Gideão não. Gideão demonstra essas barreiras que nós humanos oferecemos. Mas não é só isso. Além dessa teologia deficiente que nós usamos como argumento, onde a culpa toda é de Deus, nós não temos culpa nenhuma. Você já viu aquele camarada que matou 10 e é preso, diz, lá chega lá, e você se declara o quê? Culpado ou inocente? Eu sou inocente. Você já viu dizer que na cadeia não tem ninguém culpado? Todo mundo lá é inocente, né? Todo mundo é inocente. É impressionante. Pois é, mas não aponta o dedo para eles não, porque muitas vezes nós somos do mesmo jeito. Nós somos inocentes. Na verdade, Deus que me quis, Deus que me amou primeiro, Deus que fez o sacrifício por minha vida, Ele que me aguente, mas me deixar jamais, porque eu sou demais, eu sou tão demais que Deus me quis. Tem um monte de gente que Deus não quer, mas Ele me quis, eu sou demais. Não, eu te quis porque você é de menos, Ele me quis porque eu sou de menos. Ele está trabalhando a minha vida e a sua vida. Mas outro problema, outra barreira humana que nós encontramos aqui, além do medo e dessa teologia deficiente, que nós usamos como argumentação apontando o dedo para Deus, é a autorrejeição. Nós também temos essa mania de demonstrar a nossa autorrejeição. Nós temos como base dessa autorrejeição o quê? O complexo de inferioridade, sim ou não? No momento em que Deus diz, eu sou contigo e tal, eu quero usar você, eu preciso de você, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? É a mesma coisa que ele disse para Josué. Parece que ele não entendeu nada, estava fora de si, Gideão. E Gideão diz, ai, você conhece a turma do ai, ai, ai? Tudo é ai. Como é que você está? Ai. E aí, como é que foi amanhã? Teve bem ontem? Ai. Contar, viu? Ai. É o povo do ai, do lamento. É todo esse povo do ai. Eles têm dentro de si uma autorrejeição. Eles promovem em si mesmo a autorrejeição. E tem como base esse complexo terrível de inferioridade. Não foi diferente, é outro argumento humano que se apresenta. Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu. Deus está dizendo, não é porque você tem força e capacidade, não. É porque eu estou te enviando. Ele disse, ai, Senhor meu. Agora aqui parece que já pôs com S maiúsculo. Ele começou a entender. Ah, Senhor meu, como? Com que livrarei Israel? Esse não é nosso problema? Sim ou não? Vai fazer a obra, Deus manda você fazer a obra. Como? Com que eu vou fazer isso? Por onde começar? Não sei nem por onde começar. Como? Tem um monte de gente que fica pondo barreiras. Como? Com que livrarei Israel? Você está mandando eu livrar Israel com o quê? O senhor parece que não enxerga bem. Olha a nossa situação. Foi o senhor que é culpado de estarmos assim. Agora o senhor vem e manda eu livrar Israel com o quê? Com uma varinha? Com o quê? Meu irmão, vamos repetir mais uma vez. Não é porque você tem, ou porque você seja. É porque Deus o faz ser. Entendeu? O poder é de Deus, a suficiência vem de Deus, toda a capacitação vem de Deus. Ele não te chama porque você tem capacidade, não.
Ele te chama para te capacitar, porque você não tem nenhuma. E nós temos que entender isso, porque todas as vezes nós oferecemos barreiras na realização da obra de Deus, porque eu não posso, eu não consigo. Como eu vou fazer isso? Por onde começar? Ai. E aí você fica se analisando. Na sua autoanálise você está exatamente isso. Você está se rejeitando, porque na verdade você não entendeu. Deus te chamou porque você é nada. Deus te chamou porque você é imprestável. Deus te chamou porque você na verdade não é nem contado. Deus te chamou porque os homens nem te veem. Deus te chamou porque você na verdade nem é visto. Deus te chamou exatamente para isso, porque a glória é dele, porque o poder é dele, a soberania é dele. É ele que te dá graça, sustentação, força, conhecimento, sabedoria. É ele que faz estas coisas. Eu não sou nada sem ele. Mas a minha auto-rejeição, baseado no meu complexozinho de inferioridade, é a minha barreira. Eu apresento isso diante do Senhor. Ai, como livrareis? É a minha família. O senhor conhece minha família? O senhor não conhece. O senhor tem que conhecer mais minha família. Minha família é toda destroçada, toda desajeitada, toda descontrolada. E eu faço parte desse ambiente. Eu nasci nesse ambiente. Por isso é que eu sou assim. Papai, isso hoje em dia não serve mais como... Não serve mais como barreira para fazer a obra de Deus, não. Entendeu? Porque não é o seu meio ambiente, é o chamado de Deus. O meio ambiente onde você viveu agora é diferente, porque você é nascido de novo. E você pertence a uma família, a família de Deus. E você tem em você mesmo o Deus Todo-Poderoso. O Altíssimo colocou em você a sua habitação. Ele colocou em você a sua natureza divina. Portanto, você não tem mais nada a ver com o seu meio ambiente. Não use o seu meio ambiente para dizer para Deus não. Não use o seu meio ambiente para levantar barreiras àquilo que Deus quer que você faça. Não use esse complexo de inferioridade. Você que não conhece a minha casa. Minha família é a mais pobre de Manassés. E eu sou o bichinho papão dentro de casa. Eu sou a ovelhinha negra de casa de meu pai. E o senhor vem me chamar, o senhor está errado. O senhor não analisa bem as coisas. O senhor é Deus mesmo? Eu não estou crendo que tu és Deus, não. Aí você diz, não está escrito aqui não. Não está, mas Gideão falou. Ele falou, o senhor não é Deus, porque o senhor vem aqui para fazer essa proposta para mim. E depois diz que o senhor é Deus. E agora eu digo, o senhor nos abandonou. E agora o senhor vem me chamar para me fazer uma obra como essa. O senhor não conhece a minha família. O senhor não conhece quem eu sou. Sou menorzinho da casa do meu pai. Eu sou ovelhinha negra aqui, mano. O senhor veio no endereço errado. Em outras palavras, o senhor não é Deus, não. Aí o Senhor insistiu, já que eu estou contigo, você vai ferir os medianitas como se fosse um só homem, porque o Senhor está dizendo, forçando isso, não é você, sou eu. Aí ele diz, não estou acreditando que o Senhor é Deus, não. Eu vou fazer uma prova, para ver se é o Senhor mesmo que está falando comigo. Aí ele faz a prova. E Deus espera, ele é colocado à prova, Deus responde e tal. Aí quando ele percebe que é Deus, aí ele diz, eu vou morrer. Quer dizer, depois de tudo isso, ele diz, agora eu vou morrer. Que eu falei tudo isso para Deus, apontei o dedo para ele, culpei ele de tudo. Entendeu? Falei o que estava no meu coração, desabafei. E agora eu sei que ele é Deus mesmo. E agora eu vou morrer. Porque do jeito que ele me viu, ele vai me massacrar. Ai de mim, vou morrer. Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Deus é tremendo, não é? Pois é. Essas barreiras, além de tudo isso, ele colocou a incredulidade vigente. Era incrédulo. De comportamento iníquo e perverso. Por quê? Porque a incredulidade era tamanha,
comportamento iníquo e perverso era tamanho que ele não reconheceu que era o Senhor, precisou de colocar à prova a Deus. E sabe por que colocou à prova? Por causa da incredulidade. Incredulidade por quê? Por causa da situação iníqua e perversa que estavam vivendo. E mesmo assim, não admitia isso. São barreiras humanas. É aquilo que está dentro de nós e que nós temos que desconfiar e não usarmos, não trilharmos este caminho aqui, porque esse é o pior caminho que existe. Pior caminho. Agora tem uma coisa: a obra de Deus não pode ser frustrada. Você acusa Deus, você diz coisas para Deus, você diz que tudo é Deus, você se baseia na sua complexidade aí toda de auto-rejeição, nesse complexo de inferioridade, e pode dizer coisas a Deus, pode até querer provar Deus, pode fazer tudo, mas Deus te chama. A obra você terá que fazer. E um momento desse, você vai vergar e vai dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Vamos colocar de pé. Não culpe a Deus. Glorifique a Deus por tudo que você passa, por tudo que você está passando e por tudo que você ainda irá passar. Glorifique a Deus, porque Deus está te tratando como filho. Mas a culpa não é de Deus. Ele está nos corrigindo para estarmos mais perto dele, como verdadeiro filho que somos. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, é a tua palavra. Não nos deixe, ó Deus, levantarmos esta barreira. Ó Deus, é a barreira humana. É o retrato da natureza, a velha natureza. Ó Deus, de culpar, de estender a mão, de querer, ó Deus, inocentarmos a nós mesmos. E muitas vezes sem coragem nenhuma, porque estamos muitas vezes repleto de um problema sério, chamado, ó Deus, complexo de inferioridade. Culpamos, ó Deus, o meio em que estamos, quando na verdade o Senhor já nos tirou do meio. Ó Deus, culpamos, ó Deus querido, os nossos antepassados, quando o Senhor já nos fez nascer de novo. Que o Senhor já nos colocou em outra família, que é a família do Senhor. Por isso, Papai do céu, traz entendimento a nós. Ó Deus, que nós possamos começar a visualizar com a ótica do Senhor e ver o quanto o Senhor é santo, justo e bom. Por isso, Papai do céu, o Senhor deixou claro: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, daqueles que são chamados pelo Teu decreto. Traz-nos compreensão desta verdade, para que, Senhor, possamos simplesmente Te adorar e Te glorificar e agradecer ao Senhor por tudo. Muito obrigado, Deus. Aleluia. Amém, igreja? Não aponte o dedo para Deus, tá bom?